Bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade às pesquisas com os pré-candidatos ao cargo de deputado distrital para o Gama. Nós estamos aqui hoje com a Maria Antônia, essa mineira de Unai, Minas Gerais, professora na Secretaria de Educação. Foi diretora nacional do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. Uma das fundadoras do Partido Solidariedade. Foi presidente do Conselho de Segurança do Gama, diretora regional de ensino do GDF, administradora regional do Gama e agora, seu último cargo, deputada distrital. Seja bem-vinda. Eu estou muito honrada de estar recebendo vocês aqui na minha casa e para falar de temas tão importantes como é a nossa cidade, a cidade do Gama. Eu só quero agradecer à Associação Comercial, em seu nome, Manuel. Você sabe o apreço, o carinho e eu diria assim, a necessidade que eu vejo de uma associação comercial forte na cidade do Gama. O intuito das nossas perguntas é trazer para você, associado, esclarecimentos sobre o Gama especificamente, mas lembrando que a deputada, uma vez eleita, ou reeleita, né, porque já chegou a sentar na cadeira por alguns meses, é de Brasília, Distrito Federal como um todo. Mas vamos focar prioritariamente no Gama para que você, associado, tire as suas dúvidas. Deputada, vamos começar com uma pergunta bem polêmica. Ontem, em entrevista ao Correio Brasiliense, o candidato ao governo, Leandro Graz, fez uma polêmica declaração em entrevista. Abre aspas, a violência não está dentro das escolas, afirmando que acabará com a participação da Polícia Militar na gestão das escolas públicas. Qual a sua opinião sobre esse assunto? É muito fácil alguém que está do lado de fora ou que ainda não viveu alguma coisa para fazer esse tipo de questionamento. Eu falo o que eu vivi. Eu cheguei no Gama em 77 e eu fui direto para o Centro de Ensino 5 do Setor Oeste. Hoje é uma escola militarizada no Gama. É a primeira, e eu tive o privilégio de estar naquela escola. Eu fui vice-diretora lá por 10 anos, naquela época chamava encarregada. E lá, e eu quero aqui mandar um abraço para os meus alunos do Centro de Ensino 5, aquele colégio tinha ali uma Voca e Balão Mágico, que tinha naquela época os integrantes, que eu não vou falar aqui, por uma questão de... Mas eu lembro como hoje o nome de todos eles. E naquele tempo, eu só conseguia fazer com que a aula acontecesse, ou seja, que os professores dessem aula, se a polícia militar estivesse dentro do colégio comigo. Talvez hoje esse carinho que eu tenho pela polícia militar, porque em 77 essa polícia militar já andava comigo, já estava ali comigo. Eles chegavam 6 horas da tarde, colocavam um camburão lá dentro, maneira de falar, né, a viatura, e só muitas vezes eu fui acompanhada para minha casa da polícia militar. Então, eu, enquanto deputada, se for da vontade de Deus e dos amigos, é uma das coisas que eu vou lutar incansavelmente, é pela militarização das escolas. Porque eu vivi na minha pele, eu sei o que é isso. Como a senhora vê essa quantidade de notícias nos telejornais mostrando essa violência quase que infindável, semanal, casos de esfaqueamento, promessas de morte, juramento de morte, pátio de escola, é para isso? Não é para isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não tem como, por mais que a gente não queira falar, a gente tem que falar dessa tal de pandemia. Pós-pandemia, parece que a coisa fez isso na vida das pessoas. Por isso, eu sou a defensora dos CAPs em todas as cidades do Distrito Federal, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Hoje, Manuel e Ricardo, não é só o aluno, não é só a escola. As famílias estão desestruturadas, com a falta de emprego, com a falta de uma perspectiva, com essa doença que a gente acha que foi embora e quase todos os dias a gente tem notícia de uma pessoa querida que está hospitalizada ou que está ou veio a óbito. Então as famílias estão com esse problema de desestruturação. E essa coisa de ficar em casa, pai, mãe, filho reunidos,
o fica em casa, muitas vezes sem a menor condição, sem uma internet, porque não é fácil, gente. Você pode ter uma internet muito boa em casa, tem pessoas que não tem que estar disputando, você está usando tanto, entendeu? Então essa coisa começou a mexer com a cabeça das pessoas. E onde isso vai parar? Onde é o reflexo de tudo isso? A escola. Quando a escola fechou as portas repentinamente, assim, eu mesma, eu estava fazendo um curso de psicologia, eu queria mais um curso, Manuel. Eu estava fazendo um curso na Uniceplac e terminando a aula, todo mundo ali tranquilo, de repente só bateu o sinal, olha, amanhã ninguém mais vem para as aulas, vem para a aula. Eu, uma senhora de idade, nós, os alunos do curso de psicologia, tivemos um abalo naquela hora. Você imagina a criança, o pai, a família, amanhã seu filho não vai para a escola. E aí? Não tem nem comida em casa para comer. Muitas crianças vão para a escola, Manuel, pensando no lanche. E aqui fala uma professora, tá? Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu vivi tudo isso. Com 13 anos eu já era professora na área rural. Por isso que eu tenho esse carinho pela área rural, porque eu sei o que a área rural precisa, tá? Então, a escola é o reflexo de tudo, de tudo. Tudo que a criança vive em casa, ele chega na escola, ele extravasa. Então nós precisamos da polícia militar, nós precisamos de muito mais do que isso, nós precisamos de professores bem remunerados. Os professores hoje estão muito sofridos, gente. Foi a classe a categoria que mais sofreu com a pandemia. Muitos funcionários públicos estavam em casa, na sua zona de conforto. Muitos até nem queriam que acabasse a pandemia. Por quê? Recebendo seu salário integralmente no mesmo dia. No seio da sua família, na sua zona de conforto. E o professor? O professor estava lidando com essa parafernália todinha, que está aqui na minha frente, que eu costumo brincar, né? Que é uma rede social, que é computador. Ou seja, o professor não estava preparado para isso. Não estava. E aí? E o alcance com o aluno? Como é que ele ia alcançar o aluno? Você imagina assim, um professor com 40 alunos em sala, tá? E de repente ele vê que ali só tem 10 alunos participando, porque o restante não tinha internet, não tinha um celular, não tinha um computador, ou seja, não tinha mecanismo. Então, gente, nós vamos demorar um tempo para isso. Então, nós temos que pensar muito no professor, o diretor da escola, que é um dos que mais sofre, porque ele é responsável por fazer essa máquina funcionar e funcionar bem. O diretor hoje é eleito, então ele tem que estar muito bem com essa comunidade, ela tem que estar, esse professor diretor ele tem que estar bem com os alunos, com os pais, com os servidores administrativos. Então o diretor hoje não é fácil. Eu sei, né? Mais uma vez eu digo que eu tenho essa experiência. Então, tudo isso que a gente está vivendo, Ricardo, nós vamos levar um tempo para esse ajuste todo, tá? Agora, falar que a polícia militar não é necessária, eu não acho correto. Por quê? O exemplo está aí, gente. Nós não estamos falando no achismo, não. Nós temos dados. Visitem os colégios militares, visite o Colégio Dom Pedro, que é referência. Eu não estou falando nem de Dom Pedro, porque o Dom Pedro é um colégio pago, né? Mas vá aqui no nosso entorno, vá aqui no Lago Azul para você ver o colégio militar de lá. Veja os colégios militares do Brasil. E aí a gente vai para um debate muito mais, vamos dizer assim, com muito mais fundamentação. Porque uma coisa é você achar, Manuel, uma coisa é você achar, Ricardo. No direito, não se acha. Para isso você tem um código, tem um CPC, que é o Código de Processo Civil. Então você começa uma peça fundamentado no artigo tal, no inciso tal. Então é fundamentação. A professora Maria Antônia não me está falando aqui no achismo, não. Nós temos dados. Visitem as escolas militares e aí... Qual dos senhores que estão me assistindo hoje que não gostaria de ter o seu neto, seu filho no colégio militar? Eu sou procurada o tempo todinho
arranja uma vaga, me ajuda, arranja uma vaga. E nós sabemos que hoje não é assim mais, tem uma fila, regulação, tá? Não se entra mais pelo QI, quem indica, não. E quando a senhora pensa em educação, como a senhora avalia a questão da infraestrutura hoje? Pensando em como já foi, como está e como pode ser. Hoje está maravilhoso. Hoje, esse PEDAF foi a melhor coisa que já se criou, porque antes era um sofrimento. Eu me lembro, né, como a diretora do centro, a vice-diretora do Centro 5, a diretora da Escola Classe 22, eu nunca tirei férias. O mês de janeiro era pintando, era rebocando, eu mesma pintava para receber os alunos, os professores, né? Hoje as nossas escolas estão lindas. Esses dias eu fiz uma visita à escola lá no CAUB, porque eu fui muito naquela escola com o Roriz, quando ele começou o governo, né? E era uma escolinha pequenininha, e lá a gente ia visitar a Dona Nenê. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu estou falando lá do CAUB porque se eu for falar do Gama, eu vou causar uma ciumeira danada, porque as escolas do Gama hoje estão lindas, mas eu não gostaria aqui de exemplificar de uma só, porque eu amo todas elas e todas estão lindas. Mas o que eu quero ressaltar com essa minha fala? Que as escolas públicas hoje estão lindas, porque esse PEDAF veio, para quem não sabe o que é PEDAF, é uma emenda que os deputados colocam e vem direto para a escola. Não tem mais que passar em regional de ensino, não tem que ir para a Secretaria de Educação, ela vem para a escola. Então, se você hoje visitar as escolas, você vai ficar assim encantado de ver quanta melhoria. E quando eu chego, vou falar da 22, porque eu fui a diretora de lá. Fui homenageada lá esses dias, foi só choro. Eu chorei do início ao fim, porque eu sou muito emotiva, né? Então, quando eu entrei naquela escola, que eu vi a escola que eu deixei, e ver a escola que eu encontrei, gente, não tem como não bater palmas, assim, não emocionar e não dizer assim, nossas escolas estão lindas hoje. A escola pública está dando um show de qualidade, tá? Os professores altamente qualificados, professores empenhados, com muitos problemas que eu acabei de citar anteriormente, mas as escolas públicas estão lindas e maravilhosas. Durante seu mandato, como administradora aqui do Gama, você foi uma defensora do projeto Voz Ativa. Você lembra do Voz Ativa? Sim, durante o governo Hollenberg? Em que os gestores iam às ruas para ouvir a comunidade. Você ainda mantém essa linha? Mantenho. Mantenho porque eu vim de uma escola, né? Eu venho de uma escola que se chama Roriz. Porque eu cheguei aqui em Brasília, eu acho que política, a gente já nasce político. A gente já nasce... Porque eu, muito pequenininha, eu já andava nas casas, em Minas Gerais, levando... Eu me lembro como hoje, quando meu pai matava um porco, por exemplo, eu pegava um pedacinho de carne e levava nos vizinhos todinho. Então, eu sou daquele tempo ainda. E eu tive uma escola, eu tive um grande professor, que chama Roriz. E o Roriz falava assim, olha, a gente só define prioridades ouvindo o povo. Então, eu fui nas ruas do Gama, né? Se eu disser para você assim, que eu obtive muito sucesso, eu diria que quase não. Porque como eu não tinha esse alcance de rede social, eu não tinha assim, esse traquejo com como chamar o povo. A gente chamava ali a comunidade e a comunidade não participava tanto, tá? Mas mesmo assim... Eu acho que foi assim, de muita importância, muita coisa que nós fizemos no Gama, muitas realizações, por exemplo, a farmácia de alto custo, a marginal da 480, a ciclovia do Valparaíso ao Gama, as pontes do Serra Dourada, tá? E muitas outras coisas que eu passaria aqui falando o tempo todo, mas o programa, no projeto seu não é isso. Eu defini ouvindo a comunidade. E eu acho que qualquer gestor que se preza, ele tem que ouvir o povo. A administração do Gama, ela tem que ser portas abertas, escancarada. A minha mesa era uma mesa assim como essa, e aqui ó, tem o corredor, que hoje está bem diferente. Eu fui lá e vi muitas salinhas antecedendo a sala do administrador. Eu achei assim até um pouco estranho, né? Por quê? Porque o administrador, ele tem que estar junto com o povo. E a administração,
É a porta de entrada da cidade. Ali é que o povo vai para falar sobre todos os problemas da cidade. É uma árvore para podar, é um buraco, né? Oh, meu Deus, buraco, que é o sofrimento, é um buraco. Ou seja, tudo, as pessoas, aonde é que você vai? Na administração. Então, quando a administração sai e vai para as ruas, a administração itinerante, isso é maravilhoso. Eu tenho depoimentos assim, que eu passaria aqui 1 hora, Manuel, falando para vocês da experiência do como é ir à rua. Mas eu tive essa experiência como diretora regional de ensino. A escola bate a sua porta. Eu ia, viu, Pedrinho, você que está nos assistindo, eu ia como diretora regional, porque como a diretora da escola classe 22, quando o aluno faltava 3 dias consecutivos, eu ia na casa do aluno. E foi numa dessas visitas na casa do aluno que eu descobri o Nando, e uma criança especial, e que eu pedi a Deus que me desse força, sabedoria, para eu ajudar aquela criança. Tem hora que a emoção bate. Segura, Maria Antônia. 2 meses depois, pasmem os senhores, eu fui convidada para ser a diretora regional de ensino. E aí, Maria Antônia, o que você pediu, Deus te deu. Hoje você pode bater em portas. E eu saí, Manuel. E fui até a presidência da República. E com Collor de Mello, eu consegui o centro de ensino especial que tem hoje no Gama. Tá? Então, foi através do Bate a Escola, Bate a Sua Porta. Aí, quando eu fui diretora regional de ensino, eu levei essa mesma experiência. A escola bate a sua porta. Inclusive, eu passei isso para a professora Eurides Brito. E ela abraçou a ideia, Ricardo, e colocou no Distrito Federal todo. A escola bate a sua porta. E o Gama foi campeão. Nós fomos a regional de ensino que mais visita fizemos. O que é isso? É buscar a criança que evadiu. O que é evadiu? Para você que não sabe, largou de ir para a escola por um motivo ou outro. Histórias que você nem acredita. Porque o pai estava batendo na mãe, ou porque a criança estava apanhada, tá? Que estava roxa, que ele tinha vergonha de ir para a escola e sofreu bullying. Nós temos que falar desse negócio de bullying, não. Ou seja, não tinha comida em casa, não tinha uniforme para ir. Nossa escola comprava uniforme. Não tinha pasta estudantil, porque não tinha ainda o ônibus escolar. O ônibus escolar, Manuel, foi criado por mim, pela minha equipe, porque todos vocês sabem que eu assumi a regional de ensino naquela época, Gama, Santa Maria e Recanto. Recanto e Santa Maria pertenciam ao Gama. Recanto sem uma escola, Santa Maria sem uma escola. E aí, como fazer? E o Roriz, no primeiro governo itinerante dele, aqui no Gama, o que você quer, diretora regional de ensino? Estava lá Darlou, estava Nonato, estava Zé da Banca, estava Antilhão Saraiva, sabe? Os governos itinerantes. Quando o governador, Manuel, chegava na cidade, ou ele vinha para a cidade, a primeira pessoa que sabia da agenda do governador era a associação comercial. A associação comercial era respeitadíssima. Por isso que quando eu assumi a administração do Gama, eu procurei vocês para revitalizar a associação comercial que estava acabada, Ricardo, falida, com a dívida absurda, não é, Manuel? É. E o nosso saudoso, que eu nunca esquecerei, do Sinésio, ele abraçou, chamou você, chamou os Helenos, chamou João da Madeireira Planalto, né? E nós revitalizamos o Joneide e revitalizamos a associação comercial, Ricardo. Porque o governador vinha e procurava a associação comercial. E num desses encontros surgiu, falei, 9 ônibus, governador.
E ele, para que ônibus? Falei, para trazer os alunos da Santa Maria para o Gama, pegar os do Recanto e levar para a Ceilândia. Porque eu já tinha feito um levantamento e vi que tinha vaga. E com isso, hoje, nós trabalhamos na época com 29 ônibus. Dentro de cada ônibus, olha a importância da polícia. Dentro de cada ônibus, eu tinha um policial militar e uma professora de contrato temporário. Com isso, esse projeto está hoje no mundo. A China, Manuel, pasme os senhores, veio para o Gama para acompanhar esse projeto meu. Ao detalhe, não tinha um hotel. Não tinha um hotel para receber essas pessoas. Vocês sabem onde eles hospedaram? No Bandeirante. 5 horas da manhã, eles já estavam comigo, eu num Fiatzinho branco. Um dia eu ia para o Recanto, outro dia eu ia para Santa Maria, acompanhar os ônibus, sabe? Como é que estava o transporte, e eles copiando e anotando tudo, umas máquinas assim, muito modernas, sabe? Que eu ficava olhando aquelas máquinas, né? Porque a gente ainda não tinha esses instrumentos aqui. E hoje o projeto Transporte Escolar Gratuito, que é o ônibus escolar, é uma realidade no mundo. Hoje em Brasília, todos têm o ônibus escolar, ou seja, numa área rural, lá no Ponte Alta de cima, Ponte Alta de baixo, que não pode colocar, por exemplo, você tem 5 alunos de quinta, de sexto ano, 10 de sexto, ou seja, se você juntar todos os alunos das séries, dos anos, né? Por exemplo, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, não daria uma turma. Olha o desperdício de mão de obra, de professor. Então, o ônibus passa, traz esse aluno para as escolas, além da inclusão, porque os alunos da área rural hoje têm o mesmo privilégio, as mesmas regalias do aluno da escola, da escola urbana. Respondi? Com certeza. Eu falo muito, né? Porque eu tenho muita história. E pensando nessa conexão de assuntos, a senhora falou do Voz Ativa, do Escola Bate a Sua Porta e desse tempo de quase pós-pandemia, né, na sua impressão, que ainda tem muitos casos acontecendo. Se teve algo que avançou nesse período, foi a tecnologia que Sim. passou a fazer parte de todo mundo. Pensando no Voz Ativa, no Escola Bate a Sua Porta, nesse mundo mais tecnológico, qual o papel das redes sociais e das novas tecnologias no seu mandato? O papel da tecnologia hoje é tudo. Você tem que trabalhar hoje, as escolas, hoje, você imagina, falando agora de desemprego, quantos mil desempregados tem, né? E quantas vagas, agora eu devolvo a pergunta para você, que é um tecnólogo. Quantas vagas hoje de emprego hoje tem por falta de tecnologia, de pessoas habilitadas em tecnologia? Fala aí para mim, Ricardo. É um número muito grande, porque a mão de obra não tem qualificação. Entendeu? Não tem mão de obra qualificada. Então hoje você tem que rever até os seus conceitos. Porque todo mundo queria que o filho fosse doutor. Todas as famílias, Manuel, queria ter um filho doutor, advogado. Hoje você está vendo aí quantos advogados que hoje, e ele está numa situação tão difícil, porque ele não aprendeu a vender cachorro quente na esquina. Ele não aprendeu a ser um empreendedor, tá? Porque ele passou 5 anos se preparando para ser um doutor. Vem essa OAB hoje, que é uma reserva de mercado. Você não consegue passar na UAB. E aí? Aí você fica... Quantas mães estão hoje chateadas porque o filho formou em direito e não consegue uma vaga de emprego? Então hoje a tecnologia avançou e vai avançar muito mais. Então nós, enquanto parlamentares, que tive naquela casa e com o seu apoio, com a sua... Ou seja, apoiando a professora Maria Antônia, eu vou chegar lá de novo. E eu vou chegar, e o meu olhar vai ser focado nisso, Ricardo. O que nós, naquela casa, enquanto deputados distritais, podemos estar fazendo para avançar cada dia mais dentro das escolas, recursos para que essa escola seja realmente a escola do presente e do futuro. Porque o futuro, gente, vai ser isso aí. Hoje o meu neto de 8 aninhos, ele pega o meu celular, ele revira o meu celular, coisa que eu, 60 anos, eu não sei fazer. Então hoje, Ricardo, as nossas escolas ainda deixam muito a desejar em termos de tecnologia, de avanço.
Daqui a pouco não se usa mais papel. Já muitas escolas hoje já não se usa papel e caneta ali, ó. É o tablet, é o computador, é o notebook. E nós temos, enquanto Câmara Legislativa, está dentro das escolas, porque, gente, a escola é o futuro do país. A escola, ali é toda a diferença. É toda a diferença. Nós temos que pensar, é claro que eu sei que não é área de competência de um deputado distrital, mas um deputado distrital focado, ele vai longe. Porque ele precisa daquele título de deputado, aquele botãozinho aqui que eu até tenho, mas eu não uso porque eu não estou em exercício. Mas o dia que eu voltar a colocar aqui, eu sei a importância daquele distintivo para abrir portas. É dentro de uma Câmara Federal, é chamar esses deputados federais eleitos por Brasília. E aí, o que é que vocês estão fazendo? Vamos trabalhar. Cadê o grupo de Brasília? Cadê os senadores de Brasília? Chegar até o presidente da República e levar políticas públicas para dentro das nossas escolas, tá? Lembrar que existe um gama. Quando eu fui bater na porta do Banco do Brasil para buscar a marginal da 480, eu vi assim a cara de espanto do presidente do Banco do Brasil, Ricardo, Manuel. Quando eu falei Gama, ele olhou assim e falei, Gama, uma cidade do Distrito Federal, uma cidade com mais ou menos 150, 160 mil habitantes. Está lá na poeira, na época da seca é a poeira, na época da chuva é a lama. Vários condomínios, mais de 30 mil famílias que hoje não têm acesso para chegar. E eu falei, eu já tenho, eu quero sim. Então você tem que ser ousado, ousado. Isso é porque eu era apenas uma administradora, com poderes muito limitados, tá? Agora você imagina eu, deputada distrital, com aquele distintivo aqui, com a minha posição, quantas portas eu posso abrir? O que nós temos, enquanto deputado distrital, e agora eu falo para aquela casa, é sair daquela zona de conforto, sair de dentro dos gabinetes, ir para as ruas e ver o que o povo está precisando. Porque lá nós temos trabalho terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, alguns. Então, o restante, nós temos que ir para as ruas e ficar junto do povo. Eu me lembro, eu tenho uma escola, gente, eu trabalhei com o César Lacerda, ex-deputado distrital, porque quem foi nunca deixa de ser deputado distrital. Aquele homem, eu ficava terça e quarta na Câmara. E quinta à tarde. O restante, sexta, sábado, domingo, segunda, ele estava no Gama. Ele estava andando. E o amor pelo Gama, todos sabem, né? Foi uma época que o Gama teve alguns avanços. Então, o deputado distrital tem que estar nas ruas e, principalmente, focado em tudo isso que você falou. Conhecendo a realidade e trabalhando dentro dessa realidade. Principalmente, lutando dentro das escolas para fazer com que a tecnologia esteja dentro das escolas e dando condição a esse aluno, esse pai também, porque hoje um pai que não tem... Você sabia, Ricardo? Olha o absurdo. Você sabia que a biblioteca... Vocês já viram, gente? Em pleno século XXI, a biblioteca do Gama, quando eu assumi a administração, não tinha internet. Dá para vocês entenderem uma coisa dessa? Eu tenho a honra de dizer, tá? Como administradora, coloquei fibra ótica em todo esse setor central. A biblioteca nossa hoje, a Biblioteca Pública do Gama, informatizada. O arquivo hoje da administração, todo só tinha lixo. Muitos arquivos se perderam, tá? Muitos processos, porque não tinha tecnologia, tá? Muitos processos... Manuel, o cupim comeu, tá? Hoje, a administração do Gama, eu acredito, né? Eu não acredito que tenha desfeito o que eu fiz. Tem um senhor arquivo, todo forrado, só não vou dizer onde está, tá? Porque lá tem muitos processos. Você acredita que, enquanto administradora, entraram na administração do Gama, arrombaram uma parede que tinha lá. Se você chegar lá agora na administração, do lado de cá, você vai ver uma parede. Deve ter pintado, tá? Uma parede que eu fiz, tá?
Por quê? Porque ali naquele local pularam, arrombaram e roubaram 5 processos. Se eles tivessem digitalizado, se eles tivessem um arquivo, teria sido? Candidata, outra bandeira durante os seus mandatos foi a reativação da Secretaria do Idoso. Né? Como você vê essa questão hoje? Abandonada. Eu sou diretora nacional do maior sindicato da América Latina. E eu estou dentro da Secretaria Nacional do Idoso com o nosso secretário Antônio Costa. E ele tem uma tristeza de ver que a Secretaria do Idoso, eu não sei nem quem é o secretário, me perdoe, porque eu não sei quem é você, secretário. Se eu estiver ofendendo, me perdoe, porque você não se fez presente nos centros de atendimento ao idoso. E hoje, todos nós queremos. Você quer ficar idoso, não quer, Pedrinho? Pois é. Você também quer, né, Manuel? Nós já somos sessentões, você ainda não é, né? Esse cabelo pretinho ainda, né? Pois eu já sou uma sessentona, né? Já passei dos 60. E, gente, todo idoso vira criança. Nós não temos a creche das crianças? Nós precisamos de ter um atendimento com a pessoa idosa. Essa pessoa idosa hoje está abandonada. Principalmente, eu não estou falando não estou falando de você que é o idoso, que tem uma certa condição financeira, não. E eu estou falando daquele idoso que eu lido muito com ele, é o idoso que ganha um salário mínimo. E esse salário mínimo dele, hoje a maioria dos idosos estão sustentando as famílias, tá? Ele criou os filhos e agora está criando os netos, tá? E na tristeza, na depressão, faz dó. Por isso que eu bato palma para todas as pessoas que trabalham com idoso, como a Maria José das MAC, a Socorro, tá? A Laura Werneck e outras pessoas que dedicam um trabalho com os idosos, um trabalho digno. E nós, como deputado distrital, nós temos que olhar isso aí. Eu, como deputada, eu vou estar com o meu olhar voltado para a pessoa idosa. Nós temos que fazer hoje o Centro de Valorização, e aqui já é um projeto meu, que é o Centro de Valorização do Idoso, onde você leve o seu pai, sua mãe, seu avô, coloque lá às 7 horas da manhã e busque às 19 horas. Lá ele vai ter as 4 refeições garantidas e algo mais. Lá ele vai ter lazer, lá ele vai ter cursos, e vai ensinar cursos. Nós vamos transformar esses CIBs em escolas. Por quê? Porque você que é jovem, hoje, precisa aprender a trabalhar. Precisa aprender a fazer um ponto de macramê. Precisa fazer crochê. Crochê está em alta. Crochê está em alta. Pintar um pano de prato. Fazer um pão de queijo, a culinária, aquele bolo. Então, eu tenho um projeto assim lindíssimo, tá? Que eu não vou detalhá-lo aqui, porque senão o Manuel vai falar, e o tempo, né? O tempo está passando, mas é coisa demais, sabe? São tantos projetos lindos. A minha bandeira número 1, em termos individualizados, é a pessoa idosa, tá? Eu tenho que trabalhar para a pessoa idosa, porque essa pessoa idosa está abandonada. Nós trabalhamos enquanto Sindicato Nacional dos Aposentados, e aqui eu mando um grande abraço para o meu presidente, João Inocentini, um cérebro, um homem que pensa a pessoa idosa dia e noite, e é cada dia inovação. Hoje, eu não sei se você sabe, ninguém no Brasil ganha menos do que um salário mínimo. Isso foi uma luta do nosso sindicato. Nós colocamos 49 ônibus, passamos a noite na porta do Congresso Nacional, até fazer com que esse projeto fosse sancionado, tá? Então, antecipamos o 13º do aposentado, e é uma briga hoje para o 14º salário, que a gente não desistiu. A vida toda é um projeto do nosso sindicato, que você que aposentou, hoje você faz, e ganhamos agora na justiça, tá? Você faz uma revisão de toda a sua vida, para ver se a sua aposentadoria
é a aposentadoria que você realmente merece. Então, você perguntou e eu respondi, não estou satisfeito com a Secretaria do Idoso. E é uma secretaria que nós precisamos, enquanto Câmara Legislativa, ter os olhares assim, voltados para ela. Porque você vai ficar idoso. Pensando na pessoa idosa, sempre vem logo junto, quase que agregado a questão do cuidado, né? Vamos pensar a pessoa idosa, a questão do cuidado. Então, um dos cuidados é a saúde. E pensando nessa saúde, existe o Hospital Regional do Gama, em que já foi falado em fechamento, como a senhora vê essa situação e o que a senhora pensa especificamente sobre essa questão. Olha, todos viram nos 2 meses e 15 dias que eu tive naquela casa, vamos dizer assim, uma batalha que eu encontrei foi quando eu vi no Bom Dia DF que o Conselho Regional de Medicina estava fechando o pronto-socorro. E impulsiva do jeito que eu sou, que todos conhecem a Maria Antônia, eu me levantei e saí. E fui parar direto dentro do Conselho Regional de Medicina. Fui muito bem recebida pelo Dr. Eli, quero aqui agradecê-lo. Agradecendo ele, eu agradeço todo o Conselho Regional de Medicina, que tem um excelente trabalho, me levaram para uma sala linda, ou seja, me recebeu com toda a deferência que eu poderia, nem imaginava que eu seria recebida assim com tanto carinho. E eu mostrei para eles que, aí ele me falou, olha, deputada, nós vamos, aí me contou todas todo o levantamento, tudo que eles tinham levantado ou seja, que não estava em condições de trabalho no pronto-socorro do Gama. E eu disse para ele, doutor Eli, eu não preciso o senhor nem me falar isso, eu conheço isso igual a palma da minha mão, tá? Igual a palma da minha mão. Tanto que eu tenho ali dentro um troféu, né, como administradora, de um trabalho que eu fiz dentro do hospital. Foi dado até pelo secretário de saúde, até esqueci de pegar o meu troféu, viu, Pedrinho? Se você quiser pegar para mim, um de vidro, e mostrar aqui, da homenagem que eu recebi quando eu trabalhei para fazer a sala da mamografia, tá? Mas fiz isso com recursos do bolso, porque nós não tínhamos e-mail, não tínhamos nada, Manuel, para fazer alguma coisa daquilo ali. E eu não me lembro na época de nenhuma emenda de um deputado para dentro do Hospital do Gama. Aí o doutor Eli disse para mim, olha, deputada, o mínimo que a gente vai fazer é uma interdição ética. Aí eu falei, doutor, eu não sou analfabeta. Interdição ética? Se o senhor interdita um médico, o que é um pronto-socorro sem um médico? Aqui não tem, o senhor não está falando com leigo. O senhor interdita o médico? Olha, deputada, porque as condições de trabalho, eu como Conselho Regional de Medicina, eu tenho que trabalhar eu tenho que me preocupar com a saúde do meu médico. E ali as condições, resumindo, tá? Eu saí de lá, fui direto para a Secretaria de Saúde, fui muito bem recebida também pelo general, e ele me disse na época, olha, professor deputado, eu vou contratar 100 médicos e vou mandar para o Gama. Eu falei, que maravilha, porque uma das questões levantadas era a falta de médico, né? E o secretário contratou, chamou 100 médicos. Desses 100 médicos, 60 compareceram. Eles fizeram 60 contratos temporários, paz, meus senhores. Desses 60, 12 médicos vieram para o Gama. Desses 12, quase todos pediram demissão. Tá? Então, eu vi esses dias o governador, eu não me lembro mais agora, não sei qual foi o programa, se falando no Hospital Paraguará. E foi uma das coisas que eu mais debati enquanto eu estive lá na Câmara. Como é que pode, gente? Quanta promessa nós já recebemos de um hospital no Gama. E aí eu ouvi falar que o hospital do Cone Sul vai para o Guará. Eu aprendi geografia e eu não consigo ver no mapa. Você acha que o Guará é o Cone Sul? É o Cone Sul, Ricardo? Porque Cone Sul para mim é Gama. É o Gama que atende de Cristalina, de Lusiânia, de tudo para cá vem para o Gama.
Aí vem outra questão. Você quer tirar o hospital do Gama dali? Não, não, não. Nós queremos um hospital novo. O Gama merece. O Gama hoje não está no censo, mas o Gama já está com mais de 170 mil moradores. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, pegue o seu carro e vai andar. Vai andar naqueles condomínios ali, para você ver aquilo ali hoje virou uma outra cidade. Mas que nós não podemos deixar isso acontecer. É o Gama. É o Gama. É o setor de mansão do Gama. Tá? Tirar aquele nome de ponte de terra. Não tem nada de ponte de terra lá. Não, ali será consolidado a partir do registro legal como setor de mansão do Gama. Quando eu fiz a Marginal 480, quando eu iluminei, quando eu sinalizei, quando eu fiz aqueles bolsões, quando eu falo eu, gente, todo mundo sabe que ninguém faz nada. Eu, enquanto administradora, que eu botei a cara, corri atrás, fui no Banco do Brasil, consegui aquela emenda que eu falei com vocês, que fez a Marginal da 480, que o governador Hollenberg sinalizou, iluminou, fizemos aqueles bolsões para diminuir, viu, Manuel, a água que vinha toda para o setor sul, que inundava tudo, que foi quando eu fiz aquela obra ali no setor sul da rua que consolidou hoje como a Rua das Farmácias, que muitas mulheres me xingam até hoje por causa do salto do sapato. Aquilo ali é o projeto que foi aprovado. Eu sou formada em pedagogia, administração, sou bacharel em direito, sou pós-graduada em docência universitária, mas eu não sou engenheira. Então os engenheiros fizeram um projeto, e o projeto para aquele setor sul é aquele onde está pensando a impermeabilização do solo. Aquilo ali é para absorver aquela água que entrava dentro dos comércios e vazava de um lado para o outro. Tá? Então o hospital, voltando ao assunto, a minha luta chegando naquela casa é o Hospital do Gama, um hospital digno. O Gama não aguenta mais puxadinho, não aguenta mais, Ricardo, chega ali um diretor novo, Manuel, é um puxadinho, é um remendo, não aguenta mais remendo. O povo do Gama merece um hospital digno. E essa área nós já temos, só que eu não vou falar aqui, tá? Mas o dia que eu tomo posse lá, dia 1º de janeiro de 2023, eu vou mostrar para vocês a área toda já delimitada, tudo direitinho. Nós vamos ter um hospital digno. Depois desse hospital pronto, que aí é a hora do caminho, deputado federal, senador, presidente da República, é saber caminhar. E sola de sapato, eu não tenho medo de gastar. Eu sei andar, tá? Nós vamos andar, construir esse hospital. Aí sim é a hora de derrubar aquele e fazer um hospital digno, um pronto-socorro decente, entendeu? Um hospital de politraumatizados. Então, vamos repensar o Gama, associação comercial, empresários do Gama, vamos nos unir. Nós precisamos de uma associação comercial forte. Quem tem que mandar na cidade do Gama são os empresários. Vocês é que geram emprego, renda. O Estado tem que estar aqui para servi-los. O Estado tem que trabalhar para os empresários e não o contrário, empresário trabalhar para o Estado só para pagar imposto. Qual o incentivo que a associação, qual o incentivo que os empresários têm hoje? Os empresários, a maioria, eu estou triste, ando aqui agora no setor oeste, porque para você que está me assistindo, eu estou no Gama, eu estou na minha casa, no setor oeste do Gama. Venham aqui para vocês verem o que eu estou falando, que você que não mora no Gama, o que eu estou falando. Olha aqui, ó, na avenida comercial, para você ver quantas lojas estão fechadas. Um comércio que já foi pujante, tá? Um comércio que você não achava uma loja para alugar. Hoje passa lá para você ver o que eu estou falando. Será por quê? Qual o incentivo hoje que esses micro e grande empresários estão ganhando? Então, o Estado, nós temos que fazer com que esse Estado trabalhe para ajudar os empresários. Hoje, por exemplo, você defende o camelô?
eu defendo o camelô porque eu não defendo ninguém passando fome. Então nós temos que repensar isso aí. Qual seria a forma dessas pessoas contribuir? Entendeu? Então é um debate assim intenso, ó. Mas deixa para o dia que eu chegar lá. A Associação Comercial, em 2020, que era uma reivindicação de muitos moradores, mais de moradores do que dos próprios empresários, levantou uma bandeira que era pela revitalização do famoso, do antigo, do segundo Cine de Brasília, que é o Cine Itapuã, o único na cidade, e que há mais de 30 anos ele está inoperante, gerando custos para o absurdos. governo. Só que essa atitude nossa gerou uma repercussão positiva e negativa. Nós tínhamos muitos empresários que queriam a revitalização do espaço, até porque atrariam mais empresários para cá, porque evitariam que muitos consumidores saíssem do Gama para utilizar o Shopping Sul, Parque Shopping, que dispõe dessas opções de lazer. Outros criticaram porque talvez não fosse o momento exato para investir nesse tipo de programa cultural. Qual é a sua análise dessa situação? É um tema muito polêmico, mas como eu sou polêmica e sou verdadeira, eu sou totalmente contra a revitalização do Cine Itapuã. Por quê? O Cine Itapuã, ele foi muito bom, nós temos que parar com esse saudosismo. Nós temos que ir para frente. Faça uma pesquisa com os jovens hoje, com o Pedrinho, por exemplo, que é o meu espectador, se ele gostaria hoje de uma salinha de cinema, onde ele saísse e não tivesse um shopping para ele sentar, bater papo, namorar. Gente, é um outro momento, é um outro momento. Nós temos que lutar, sim, para um shopping no Gama. E nós temos uma área maravilhosa. E aqui eu faço uma pergunta aos empresários do Gama, do shopping do Gama. Por quê? Por quê que vocês, os empresários do shopping aqui do Gama, estou falando do shopping que já existe, não investem no Gama? Por que vocês, quando eu chamei como administradora, que eu chamei vocês para sentar, falei, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos fazer uma área privilegiadíssima. Vocês estão no miolo do Gama, no miolo, tá? Por que não levantar ali, fazer um projeto e trazer lojas de departamento, fazer aquilo que um Paraíso, um Valparaíso, uma Santa Maria, que é minha filha, que eu comecei em Santa Maria com o Roriz, já tem hoje, por que não tem? Se não querem, nós temos que correr atrás de quem quer. E é o que eu vou fazer, correr atrás do shopping, já corri. Todos vocês já viram meu vídeo, meu café com Maria, com Paulo Otávio, eu cobrando dele o shopping que vai ser ali atrás do Sayonara, um mega shopping, modelo Iguatemi, já conheço até o modelo, e ele me prometeu, e agora ele como candidato a governador, né? Aí, quem sabe, ele vai investir no Gama, porque ele foi o primeiro investidor. Paulo Otávio acreditou no Gama. Os primeiros prédios, Ricardo, quem trouxe para o Gama foi o Paulo Otávio. O Gama era um Gama antes de Paulo Otávio e um Gama depois do Paulo Otávio. E essa dívida o Paulo Otávio tem com o Gama, que é um mega shopping. Agora você fala, Maria Antônia, qual seria o destino daquilo ali? Aquilo ali nós temos que fazer uma PPP. Gente, para revitalizar hoje aquele Cine Itapuã, aquele salão que eu fui lá, com o secretário de Cultura, e eu fico assim, indignada. Vocês estão vendo a minha cara de indignação. Quando eu vejo as pessoas virem no Gama e usar o povo do Gama como idiotas. Nós vamos revitalizar isso aqui. Revitalizar como, gente? Aquilo ali hoje é no mínimo 6 milhões. Com 6 milhões hoje, nós revitalizamos todas as pracinhas do Gama que acabaram. Porque aqui teve uma candidata na eleição antes, como pré-candidata, que ela vinha e pintava os parquinhos todinho. Depois que ganhou, acabou. Nós queremos ver os parques do Gama revitalizados. Nós precisamos revitalizar as praças. Vão aqui na X Norte, para você ver. Eu, como administradora, revitalizei uma só,
que tem até, toda para cego, toda preparada para o cego. Então, com 6 milhões, hoje nós revitalizaríamos todas as praças do Gama, que estão acabadas. Setor sul, então, nem se fala. Setor oeste, nem pensar. Setor leste, colocaram aí aquele projeto Adote uma Praça. Só que o empresário, ele está mal dando conta de manter a sua empresa, seus funcionários em dias e os impostos em dias. Então hoje 6 milhões daria para revitalizar toda a cidade. Agora, o que é que nós temos que bater pesado? É a vinda de um shopping para o Gama, fazer uma PPP para aquele local ali virar galerias, os empresários tomarem conta, fazer ali um centro de diversão, com um modelo moderno, atualizado, com galerias, tá? Um ano atrás, eu fui em Caldas Novas, estava vendo um shopping lá, um modelo assim do que eu imagino. Como eu imaginava a rodoviária do Gama. A rodoviária do Gama, Manuel, é para ser uma das rodoviárias mais bonitas que nós poderíamos ter. Tipo a rodoviária de Goiânia. Por quê? Porque aqui nós teríamos ônibus interestaduais, tá? Passando aqui dentro do Gama, gerando emprego e renda, tá? Ônibus ônibus interestadual, Maria Antônia? Sim, por que não? A Argentina está ali, Uruguai está ali, Paraguai está ali. Não, estão trazendo aquele modelito arcaico de rodoviária para o Gama, aquela reforma pequena e todo mundo batendo palma. Porque não pensa grande, porque o Gama está sendo isso. As pessoas vêm aqui de 4 em 4 anos, os forasteiros vêm aqui de 4 em 4 anos, subestima a nossa inteligência, leva os nossos votos. Quando eu tomei posse, Manuel, na Câmara Legislativa, pedi ao deputado que está hoje com a administração do Gama, que ele abrisse as gavetas da administração do Gama, tirasse os projetos que lá estão prontos, porque não é fácil, gente, aprovar um projeto. Você leva até 1 ano para aprovar um projeto. Por que que eu não fiz a quadra 4, 5, 6 e 7 do setor sul? Porque não tinha projeto pronto. Aquele projeto da quadra 1, 2 e 3 foi um projeto que o Roriz deixou pronto e eu sabia dele. Ele estava engavetado. Só fizemos o quê? Só atualizamos o projeto. Sabe quem colocou dinheiro para fazer aquele projeto? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Ô Manuel, você me instiga e eu tenho que falar. Manuel, aquela avenida do Lobão, que a gente fala Avenida do Lobão, mas lá tem grandes empresários, né? No mundo das tintas, e um monte, Gigantinho e etc. Tem muitos empresários ali. Era para ser a grande avenida comercial do Gama. Você sabe da minha luta. Eu estou esperando uma audiência na SEDU já há mais de mês. Porque eu descobri, quando eu era administradora, você lembra que a grande luta do César Lacerda era tirar aquele posto de saúde de lá. Foi uma guerra com a afinada Mariene, até que a gente conseguiu, tirou o posto de saúde de lá, levou para a porta da SAB, a antiga SAB, construímos lá o posto de saúde que está lá. Inclusive eu, como administradora, coloquei até uma PEC lá ao lado do posto de saúde, tá? E desafetamos aquela área para ser a grande avenida comercial do Gama. São quantos lotes que você viu no levantamento? 40 e poucos. 44 lotes, que dá 22 de cá e 22 de lá. Nós descobrimos, quando eu era administradora, que lá ainda constava o posto de saúde. Eu fiquei louca. E eu consegui que a Terracap tirasse o posto de saúde de lá. Hoje, o projeto está dentro da SEDU para fazer a requalificação, ou seja, para dividir em lotes. E os empresários do Gama estão esperando, ansiosos há anos, ó, desde a época do Roriz,
Desde a época do Rori, gente, do César Lacerda, que desafetou aquela área como deputado. E nós não conseguimos. Então eu quero nessa entrevista, eu te pedir, governador Ibanez, olhe para o Gama com carinho. O senhor tem olhado muita coisa, como o posto de saúde aqui, ó, o nosso antigo Centro de Saúde 8, que eu falei para o senhor que eu fiz o meu pré-natal do meu primeiro filho, que hoje tem 45 anos, 44, faz 45, lá nesse posto de saúde. E que hoje o senhor veio, que está sendo revitalizado, e nós estamos muito felizes, que vai chamar UBS 7. Com isso nós vamos tirar aquelas pessoas, aqueles funcionários da saúde que estão sofrendo desde 2015 debaixo das arquibancadas do estádio Bezerrão, tá? Que está lá sem nenhuma condição de trabalho, tá? Insalubridade absurda. Outro grupo está ali, ó, onde era o pão e o leite, ali ao lado do antigo Cine Amazonas. Tem que conhecer o Gama, gente. Tem que conhecer a história do Gama, tá? Tá lá. Então a vinda desse posto, dessa UBS 7, vai voltar os funcionários com condições de trabalho. Então o Gama precisa de ser repensado. Repensado, como foi repensado agora a área do CEMI, que nós incorporamos, que foi o projeto estava lá, ó, há um tempão, e a SEDU fez a requalificação. Aquela área ao lado do CEMI vai ser incorporada, tá? Deve estar sendo esperada emenda para fazer aquilo lá, porque aquela quadra está abandonada e incorporada ao CEMI. O CEMI hoje é o maior centro de ensino médio do Centro-Oeste. O aluno do CEMI sai preparado para qualquer faculdade do Brasil. Então, o Centro de Ensino 5, aquela quadra vai ser incorporada, tá? O CG vai ser incorporado, tudo o trabalho da SEDU. SEDU está fazendo um excelente trabalho, Matheus, olhe o Gama, por favor, saia da sua gestão, que eu não acredito que você vai sair, que você vai continuar, mas agora, nessa gestão de 2020 até 2022, libere aquela área para o Gama. Quantas idas nós fomos ali? E prometeram que muito breve, né, Manuel? Estivemos lá e nós estamos esperando. Então, Manuel, é muito polêmico. Resumindo, eu sou contra o Estado investir tanto dinheiro. E sou contra o dinheiro que está se gastando ali com vigilante. Tá? É um absurdo, gente. Manter vigilância ali, porque tem que manter um patrimônio, é o patrimônio público. Manter 24 horas com vigilância. Bota na ponta do papel quanto está sendo pago com vigilante ali e veja quanto de medicamento poderia ser comprado para um hospital. Uma novalgina, um anestésico. Pense nisso. E é dessa forma que nós encerramos a nossa série de entrevistas da associação. Espero que você, associado, empresário do setor industrial, comercial do Gama, né, tenha tido essa oportunidade viu aqui que nós fugimos da polarização para que se discutam propostas. E creio eu que esse objetivo foi 100% cumprido. Deputada, candidata, agora pode-se falar candidata de fato. Candidatíssima. Professora, né? Mãe, mulher, avó, esposa. Você tem a chance agora de se despedir e mandar a sua mensagem final para os nossos espectadores. Gente, eu estou assim tão feliz porque eu tive a oportunidade de explanar assim, para os meus amigos, para a associação comercial que eu amo tanto, um pouquinho do que eu fiz pela cidade do Gama, do meu pensar por essa cidade, do meu olhar, claro que por Brasília, mas especificamente pelo Gama, tá? Porque esse amor pelo Gama é notório, basta você ver como eu defendi, como eu cheguei naquela Câmara brigando pela essa cidade, né? Então é gratificante essa oportunidade que vocês me deram e eu não poderia me despedir sem pedir você, me ajude. Quando você estiver me ajudando ao chegar naquela urna, lembre-se que você vai estar ajudando o Gama, a nossa cidade, uma cidade com 60 e tantos anos e que é carente de quase tudo, de um hospital digno, tá? De muitas coisas, mas principalmente a saúde, que hoje a gente,
quando a gente sai nas ruas, é tudo que o povo chora, porque é muito triste você chegar num hospital e não ser acolhido, né? Então, que você no dia 2 de outubro saiba votar, que vote em quem conheça, ou seja, quem conhece o Gama e quem conheça os problemas da cidade do Gama. O meu número é uma boa ideia, é o 51051. E que Deus abençoe a todos nós.